você sempre buscar fazer scripts e automações de tarefas repetitivas. Lá no livro Programador Pragmático, ele nos incentiva a sermos programadores preguiçosos. O que isso significa? Não é um programador que fica relaxado lá no sofá, não fazendo nada. Programador preguiçoso é aquele que evita fazer trabalho repetitivo, ou seja, se você vai ver que você vai fazer alguma coisa muito repetitiva, né, que vai ter que fazer uma coisa manual ali muito repetitiva, automatiza aquela atividade. Não fica fazendo essas atividades repetitivamente. Então, seja um deploy através do uso de CI/CD, por exemplo, seja, por exemplo, para movimentar uma atividade. Então, hoje tem muita integração, né? Então, por exemplo, o próprio Bitbucket, o próprio GitHub e tudo mais já pode ser integrado com o teu sistema ali de controle de atividades. Então, quando você faz um pull request, aprova um pull request, você já consegue, através do próprio repositório, movimentar a atividade que está associada àquele pull request ali, através de alguns gatilhos. Você consegue ter esse rastreio, né? Você já consegue gerar a release ali através de alguns componentes direto do gerenciador ali de repositório. Então, é muito tranquilo de você fazer isso atualmente, né? Com algumas configurações, com algumas automações, né? O envio de mensagens, às vezes você precisa ficar notificando ali algumas pessoas toda vez que faz um deploy para as pessoas saberem que precisa ir para algum ambiente, né? Você pode automatizar mensagens ali, por exemplo, através de Slack, de Teams. Você pode usar ferramentas como o Zapier para fazer automações de algumas coisas. Então é interessante você explorar essas ferramentas, essas nuances, assim, para você conseguir tirar coisas repetitivas do seu dia a dia e focar no que realmente vai requerer a tua capacidade intelectual ali. Então, essa que é a ideia, né? Você ser um programador preguiçoso, você pensar em como automatizar atividades para você não ter que ficar ali manualmente fazendo sempre a mesma coisa. Só que aqui tem um ponto crucial. Não adianta você querer automatizar tudo sem pensar se a automação vale a pena, porque às vezes a automação demora mais tempo do que realmente executar aquela atividade. Se é alguma coisa que você vai fazer, por exemplo, uma vez só, e o custo da automação é maior do que o custo da execução manual, aí não faz sentido automatizar. Mas se você vai fazer alguma coisa durante um longo período de tempo que compensa você fazer uma automação para não ficar fazendo aquela atividade repetitivamente, aí é interessante você fazer. Teve um caso, por exemplo, de um cliente que a gente precisava, a gente fez o deploy para o cliente em produção, ele já estava revendendo o sistema, ele já tinha mais ou menos uns 20 clientes na base, e a gente teve que fazer uma mudança, que era uma mudança meio estrutural, precisava executar um script ali para fazer um ajuste em uma das categorias que ele tinha, categorias financeiras lá do fluxo de caixa. Só que, para a gente fazer a automação, ia demorar muito mais do que se a gente entrasse lá cliente por cliente e ajustasse ali a categoria pela própria interface. Então, nesse caso, não fazia sentido, porque é uma atividade de uma vez só. Agora, se fosse algo que precisasse ficar sendo feito para todo cliente novo, toda vez que fosse executar e tudo mais, aí não faria sentido a gente fazer manualmente, faria sentido a gente automatizar. Ou se fosse uma lista muito grande, putz, mais de 200 clientes, por exemplo, a gente ia tomar muito tempo, aí também não faria sentido fazer manualmente. Então, você tem que sempre pensar no prós e contras ali de fazer uma automação. Mas é relevante você sempre pensar nessa linha de usar RPAs, de usar scripts, automações para facilitar esse seu trabalho, beleza?